E eu quero compartilhar, hoje nós vamos ter um bate-papo aqui, eu com vocês. E eu queria que antes nós pudéssemos orar, que você colocasse a mão sobre o seu coração, assim mesmo como você está em reverência ao Senhor, amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós já estamos sentindo a sua presença aqui no nosso meio. Nós já sentimos o teu fluir, o teu derramar, Senhor Jesus, entre nós. E nós somos tão gratos a Ti. Nós entregamos a nossa mente, o nosso coração, totalmente cativo ao Seu querer e à Sua vontade, Senhor. Nós nos rendemos à liderança do Teu doce e santo Espírito, Senhor. Clamamos a Ti, que a revelação da Tua palavra possa vir como a palavra rema sobre o coração de cada uma dessas mulheres, a palavra personalizada que cada uma delas precisa. Nós declaramos cancelado e aniquilado todas as amarras das trevas, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos os seus anjos invadindo este lugar, Senhor, e declaramos, Senhor Jesus, a sua proteção sobre as nossas vidas, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bora lá então? O nome da minha palavra dessa noite é Tirem o jugo. E nós vamos ler ali Isaías 58. Mas antes eu gostaria de fazer um resuminho para você. O nosso texto base dessa noite, que a gente vai conversar um pouquinho, vai ser do versículo 9 ao versículo 11. Mas eu gostaria de fazer um resumo para você, de Isaías capítulo 58, do versículo 1 ao versículo 8. Porque o do 9 ao 11, que é o nosso texto base, vai ser continuidade dos versículos anteriores. Nós conseguimos observar em Isaías 58, 1 e 8, um diálogo de Deus com o povo. E nesse diálogo de Deus com o povo, fica muito claro a insatisfação de Deus e a insatisfação do povo judeu para com Deus. E eles começam, é como se o povo judeu começasse a cobrar do Senhor uma espiritualidade que eles diziam ter. É como se nesse texto do versículo 1 ao versículo 8, o povo judeu começasse a cobrar e a exigir de Deus uma resposta de um compromisso que eles diziam ter diante de Deus. E eu creio que o que vai ficar muito mais claro para mim e para você entender esse diálogo é a tradução da nova linguagem de hoje, que eu fiz um resumo e eu vou projetar aqui para você no telão, para que você comece a entender um pouquinho disso que eu estou falando aqui. Isaías 58, 1, 8. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar, se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? E o Senhor responde: será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? Isso é o que vocês chamam de jejum? Vocês acham que o dia de jejum assim me agrada? A verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios, vocês exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando. Chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejum assim eu vou ouvir as suas orações? E Deus ele começa a relatar ao povo: vocês se dizem espirituais, mas as suas ações, elas não acompanham a sua espiritualidade. Vocês se orgulham da sua espiritualidade, vocês dizem que fazem a minha vontade, vocês inclinam as suas cabeças, vocês fazem as suas orações em voz alta, para que todos vejam. Vocês trocam as suas vestes para todos saberem. Mas existe no meio de vocês injustiças, orgulho, avareza, fofocas, brigas, discussões. Vocês estão preocupados com a sua performance espiritual,
São religiosos com as suas tradições e leis impossíveis de seguir. Porém, as suas ações não acompanham a sua espiritualidade. E Deus, ele continua ainda relatando isso do versículo 9 ao versículo 11. Mas eu quero lembrar você que quando Jesus esteve, quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, Jesus também ele teve que enfrentar esse perfil de pessoas. Quando nós lemos o texto de Mateus 23, 27 e 28, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Podemos ver isso também no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E essa conversa, ela continua ali no versículo 9 ao versículo 11. Abre a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia comigo, Isaías 58, do versículo 9 ao versículo 11. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. O texto base e a frase que nós vamos usar para a palavra de hoje é o que está ali em Isaías 9b. Se tirares do meio de ti o jugo. E quando nós vamos ver essa frase em várias traduções da Bíblia, na mensagem ela fala assim: se vocês eliminarem de ti as injustiças. Na nova tradução da linguagem de hoje fala: se acabarem com todo tipo de exploração. Na NVT fala: removam o jugo pesado de opressão. Na Almeida Strong, que é essa que eu acabei de ler, na ARA e na TB também fala: se tirares do meio de ti o jugo. Essa palavra tirares, ela indica um verbo que está no presente. Ela fala de uma ação passível de ser executada. Algo que pode ser feito ou será feito. Esse verbo aqui, ele se relaciona à execução de uma ação, de algo que pode ser feito ou vai ser feito. Quando eu leio todas essas traduções que nós acabamos de ler, eu consigo entender que Deus estava esperando do povo que o povo fizesse algo para que aquele jugo pudesse ser tirado. Não era um jugo que Deus poderia tirar, mas era um jugo em que Deus esperava que o povo se movesse para que eles mesmos pudessem tirar. Porque esse verbo ele está no presente e esse verbo indica uma ação a ser executada de algo que é possível ser feito. Amém? Deus estava esperando uma atitude daquele povo. Deus estava esperando que eles fizessem algo. A segunda coisa que eu queria falar para você é sobre a palavra jugo. O que é um jugo? Um jugo, ele era utilizado pelos bois. Ele era um instrumento de madeira projetado para ser colocado sobre o pescoço dos animais de tração, como bois, para permitir que eles puxassem arados, carroças ou outros equipamentos agrícolas.
Esse dispositivo, ele era uma peça de madeira pesada que ficava sobre os ombros dos bois, com partes que se estendiam para os lados, onde eram presas as cordas e correntes que ligavam os animais aos equipamentos que eles deveriam puxar. Era uma barra de madeira que, algumas vezes, era possível até que 2 bois ou até 3, 4 bois pudessem ser colocados sobre esse jugo, que é essa imagem ali que você está vendo, para que eles pudessem puxar cargas, arar a terra e fazer várias e várias coisas que precisavam ser feitas. Quando nós vemos a palavra de Deus, nós precisamos entender que, além desse uso literal, desse jugo ser usado para bois, arar a terra, puxar peso, nós precisamos entender que existe algo literal que a Bíblia, a palavra de Deus, explica para mim e para você. A Bíblia usa esse termo, jugo, metaforicamente para se referir a um trabalho de escravidão. O jugo de escravidão que foi imposto não somente por opressores estrangeiros, mas também por alguns reis do próprio povo de Israel. Nós podemos comprovar isso no livro de 1 Reis 2, 12 e 14. Que fala quando Roboão, o filho de Salomão, que ele relata um diálogo entre Jeroboão e Roboão, que tinha assumido o reinado do seu pai. E Jeroboão chega para ele e fala: você precisa tirar o jugo pesado que você estabeleceu sobre o povo de Israel. Está muito pesado o jugo, você precisa amenizar. O povo não está dando conta desse jugo de escravidão. E lá em 1 Reis 12, 14, versículos antes, a gente pode ver e se certificar que Roboão, ao invés de pedir conselho para os anciões do reino, ele vai e pede conselho aos jovens, aos seus amigos. E a resposta que ele dá para Jeroboão é o seguinte: e lhe falou Roboão segundo o conselho dos jovens: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Quando eu falo da palavra jugo, certamente você já lembrou do que está escrito lá em Mateus 11, 29 e 30. Quando Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas existe algo que ficou na minha cabeça matutando. E eu gostaria de compartilhar com você isso. Porque eu quero que isso matute na sua cabeça também. Se essa frase fala: se tirares do meio de ti o jugo, fala de uma ação que precisa ser executada no presente. Se jugo fala do peso de escravidão, eu quero te lembrar que nesse texto de Isaías aqui, o povo já tinha sido tirado da escravidão da Babilônia. Então, isso quer dizer que não é o mesmo jugo. E aquilo ficou intrigando a minha cabeça. Eu falei: mas espera aí. Espírito Santo, se tirares do meio de ti o jugo. Aquele tempo, o povo já tinha sido retirado do exílio da Babilônia. Eles não estavam mais sendo escravos na Babilônia. Que jugo é esse? Foi quando o Espírito Santo falou para mim: procura o significado dessa palavra jugo. Em Isaías 58, versículo 6 e versículo 9. E quando eu vou procurar o significado dessa palavra jugo, o significado dessa palavra jugo é vara, tradução ou canga. Era um instrumento que os homens usavam. Traz para mim o meu jugo lá para mim mostrar para elas o que é esse jugo que está em Isaías 58, 6, 9.
Obrigada. O jugo que está escrito em Isaías 58, 6, 9, é esse jugo. Não é aquele jugo que, quando a palavra de Deus se remete àquele jugo, é um jugo de escravidão. Quando Deus fala para o povo, se tirares do meio de ti o jugo, Deus está falando desse jugo, dessa vara, desse travessão que o povo usava para carregar botijas de água, óleo ou até mesmo farinha. E para comprovar isso que eu estou dizendo para você, se você quiser ir comigo lá, em Lamentações 1,14. Lamentações 1,14 fala o seguinte: o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força, entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Jeremias 27, 2. Assim me disse o Senhor: fazei correias, varais, jugo, e põe no pescoço. É esse jugo que Isaías 58, 6, 9 está dizendo. Agora imagine você, o povo naquela época, usar isso daqui no pescoço para carregar botijas de óleo, de água ou até mesmo de farinha. Certamente, quando eles carregavam essas botijas, isso fazia com que eles olhassem somente para baixo ou reto. Eles eram limitados na sua mobilidade. Aquilo era uma opressão. E um dos significados também de jugo é opressão. E foi então que isso começou a bater na minha cabeça. Eu falei: Deus, mas espera aí, que jugo é esse? Se o jugo de escravidão é o jugo que era estabelecido por reis, se o jugo de escravidão é estabelecido por Satanás e seus demônios a nós, quando nós se tornamos escravos de Satanás, e através de Jesus, da obra da cruz, nós somos resgatados e nós nos tornamos filhos de Deus, esse jugo de escravidão vai embora. Que jugo é esse? Foi então que o Espírito Santo falou para mim: esse jugo é o jugo de opressão. Esse jugo é o jugo de opressão. Esse jugo não é o jugo de escravidão. Esse jugo é o jugo de opressão. Esse jugo não é o mesmo jugo de Satanás nas nossas vidas. Porque se eu e você conhecemos a Jesus, e se nós conhecemos a obra da cruz, nós fomos libertos do jugo de escravidão. Romanos 10, 13 fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus, ele considera o pecador salvo a partir da hora que ele reconhece o seu pecado. O jugo de escravidão é retirado. Deus remove a culpa, Deus remove a condenação. E nós nos tornamos filhos de Deus. Mas eu quero te lembrar de algo essa noite. Eu e você somos e sempre seremos alvos do amor de Deus. E não é somente eu e você que sabemos disso. Satanás também sabe disso. E ele não desistiu de nós. Porque se ele não pode mais prender a minha vida e a sua vida no jugo de escravidão, ele vai fazer de tudo para prender eu e você no jugo de opressão. E eu comecei a falar com o Espírito Santo: mas isso é muito forte. Deus fala para aquele povo: tirem do meio de vocês o jugo, esse jugo. E eu comecei a falar com o Espírito Santo: que jugo é esse então? Que Satanás não desiste
de sempre investir nas nossas vidas. E o Espírito Santo começou a falar a mim: esse jugo é o jugo da comparação. Esse jugo é o jugo de uma autoimagem distorcida. Esse jugo é o jugo da frustração. Esse jugo é o jugo da opressão, da vaidade. Esse jugo é o jugo da opressão de uma mente dolosa. Esse jugo é o jugo da opressão da ganância. Esse jugo é o jugo da opressão da avareza. Esse jugo é o jugo da opressão da religiosidade. E o Espírito Santo começou a falar para mim: filha, o jugo da opressão da comparação é um terreno muito delicado. Ele envolve avaliar, a pessoa muitas vezes avalia características, habilidades de tantas outras pessoas. Mas ela se compara. E ela impede de reconhecer suas habilidades e os talentos que foram entregues a ela. Filha, o jugo opressor de uma autoimagem distorcida é uma percepção distorcida, exagerada e negativa que a pessoa tem de si mesma. Isso pode acontecer de várias razões e afetar de forma significativa o bem-estar emocional e mental dessa pessoa. Pessoas com uma autoimagem distorcida, elas podem ver a si mesmas de maneira excessivamente negativas, focando apenas em falhas e defeitos físicos, ignorando conquistas ou qualidades positivas. O jugo opressor da autoimagem faz com que a pessoa se sinta inadequada, não merecedora de amor e ter uma visão pessimista do futuro. E o Espírito Santo começou a falar para mim: filha, o jugo opressor da frustração é uma resposta emocional natural que surge quando enfrentamos obstáculos, contratempos ou a falta de realização de um objetivo desejado. E ela surge quando algo impede que uma pessoa alcance o que deseja ou espera. Filha, o jugo opressor da vaidade é o excesso de orgulho em si mesmo, a preocupação excessiva com a aparência física, com o prestígio social e o desejo de ser admirado pelos outros. A pessoa que tem o jugo opressor da vaidade tem um traço de caráter que envolve uma preocupação exagerada com a própria imagem. E ela tem uma busca por validação externa através da aparência, conquistas e status. O jugo opressor do consumismo, comportamento excessivo de consumo. Indivíduos ou sociedade adquirem bens e serviços de maneira desproporcional às suas reais necessidades. É a busca por satisfação e felicidade através da posse de bens materiais. E isso pode levar as pessoas a adquirirem mais do que realmente necessitam na tentativa de preencher um vazio emocional ou encontrar status social. E o Espírito Santo continua falando comigo. A investida do inimigo das nossas almas sempre será que eu e você venhamos carregar o jugo opressor de todas essas coisas que eu acabei de falar para você. O jugo opressor da ganância, o desejo intenso
e desmedido por ganho material, poder ou status, muitas vezes acompanhado por uma busca implacável por acumulação de recursos e vantagens pessoais às custas de outros indivíduos ou da ética. O jugo opressor da avareza não se limita apenas à busca de dinheiro, mas é uma atitude que envolve uma mentalidade gananciosa, excesso de apego aos bens materiais e uma falta de generosidade e compartilhamento. O jugo opressor do orgulho. Quando o orgulho se transforma em arrogância ou superioridade em relação aos outros, pode levar a comportamentos prejudiciais, como menosprezar os outros, recusar ajuda, feedback construtivo e criar barreiras nos relacionamentos pessoais e profissionais. O jugo opressor da religiosidade esconde-se atrás de uma suposta espiritualidade, abuso de autoridade, manipulação, ênfase excessiva nas tradições humanas, em detrimento dos mandamentos divinos. Eu e você fomos libertos do jugo de escravidão estabelecido por Satanás e seus demônios na nossa vida. Mas sendo alvos do amor de Deus, ele não desistiu e nunca desistirá. E a intenção dele é fazer conosco como ele fez com o povo que Deus está dialogando em Isaías 58, do 1 ao 11. Estabelecer o jugo opressor sobre as nossas vidas. E quando eu li isso, eu falei, agora eu estou entendendo. Porque quando o Senhor falava que aquele povo tinha que tirar o jugo, não estava falando do mesmo jugo. E o Espírito Santo falou para mim, esse jugo, somente as minhas filhas podem tirar. Assim como aquele dia, eu chamei o povo para que eles pudessem tirar o jugo das costas deles. Assim hoje eu quero falar para as minhas filhas que estarão lá. Se vocês tirarem do meio de ti o jugo. E o Espírito Santo continuou falando comigo em relação a esse texto. Tirem do meio de ti o jugo da opressão. Ela limita o seu caminhar. Ela te deixa estagnada. Ela te faz uma pessoa rígida. Ela te paralisa. Ela te impede de avançar. Quando nós lemos o texto de Gálatas 5:1, ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e existe um alerta a mim e a você: permanecei firmes e não vos submetai novamente ao jugo de escravidão. Quando nós pegamos os textos, queridas, do Velho Testamento, quando nós pegamos o texto de Jeremias e Lamentações, onde o jugo que o Senhor queria representar, que era a vara, a canga e o travessão, que o Senhor queria lembrar o povo, que Jeremias saía com aquele jugo andando no meio do povo e pedindo que o povo se arrependesse. Deus remeteu o jugo da vara para alertar eles do jugo da escravidão que eles sofreriam quando eles fossem para a Babilônia. Porque o jugo da vara nos leva novamente ao jugo de escravidão. Quando nós não percebemos que nós estamos debaixo do jugo opressor de Satanás, isso pode nos levar novamente ao jugo de escravidão. Porque tanto no texto de Lamentações, quanto no texto de Jeremias, Deus usou a representação desse jugo
para alertar o povo do jugo de escravidão da Babilônia que os israelitas sofreriam. E esse jugo é somente eu e você que podemos tirar das nossas vidas. Assim como Deus, aquele dia, falou para o povo de Israel, Ele fala para mim e para vocês: se vocês tirarem do meio de ti o jugo. E eu gostaria que você ficasse em pé. Eu, o seu Deus, digo a vocês, mulheres, quando tirarem o jugo da opressão, eliminando esse jugo da vida de vocês, quando vocês tirarem esse jugo, quando vocês conseguirem eliminar do meio de vocês esse jugo, vocês conseguirão eliminar também do meio de vocês as acusações, os boatos maldosos, as ameaças, as invejas, a ganância, a avareza, a manipulação, os xingamentos, a ansiedade, a depressão, a amargura, a frustração, o orgulho e o vitimismo. E o mais lindo desse texto é quando Deus chega para esse povo e fala: quando vocês tirarem do meio de ti o jugo. E eu queria que projetasse esse texto ali para mim. Lá em Isaías 58, 10b11, fala assim: quando vocês tirarem do meio de ti o jugo, então a luz nascerá nas trevas. A tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Quando vocês tirarem do meio de vocês o jugo, vocês tirarão as acusações, a ansiedade, a depressão, o orgulho, a inveja, a ameaça, a perseguição, o vitimismo, a ansiedade. E quando vocês tirarem o jugo do meio de vocês, quando vocês tirarem das suas costas, todas essas coisas serão eliminadas. E daí sim, amadas do Senhor, desejadas do Senhor, aí sim a luz de vocês nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente. Ele fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Eu não sei vocês, mas quando o Senhor começou a falar comigo em relação a isso, eu comecei a notar na minha vida alguns jugos que muitas vezes eu carrego e eu me aposto. E a grande verdade é que eu falei: mas Senhor, nós somos pecadoras, nós vamos errar, nós vamos falhar. E o Espírito Santo falou assim para mim: não tem problema errar e falhar. O problema é não perceber que está no erro. O problema é não ter uma vida de oração e discernimento e de disciplinas espirituais. Porque Satanás, ele nunca vai desistir da minha vida e da sua vida. Se nós somos vítimas do amor de Deus, nós seremos vítimas da destruição de Satanás nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso.
E o Espírito Santo continua falando para mim, não tem problema, nós vamos errar, queridas. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Eu estou aqui, assim como eu fui ministrada pelo Senhor para ministrar a sua vida. Abrir os nossos olhos. Que nós podemos, muitas vezes, quando nós não reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, as coisas que o Senhor ainda quer trabalhar nas nossas vidas, e nós nos apossamos de algum jugo opressor sobre as nossas vidas, de todas essas coisas que eu falei. E eu quero te lembrar que Deus usou a representação desse jugo e da vara para alertar o povo do jugo de escravidão que o povo sofreria na Babilônia. Começa como jugo opressor de Satanás. E se nós não abrirmos os nossos olhos, se nós não tivermos discernimento, se nós não tivermos uma vida de oração, o jugo opressor vai virar um jugo de escravidão novamente. Amém? Vamos orar? Coloca a mão sobre o seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você essa noite. Deixa Ele ministrar o seu coração. A palavra de Deus fala que o Senhor é aquele que esquadrinha o nosso coração. A palavra de Deus fala que nem um fio da nossa cabeça cai sem o consentimento dEle. A palavra de Deus declara que antes mesmo da gente falar alguma coisa, Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele nos conhece. O Senhor, Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele quer ouvir você. Será que nós precisamos de música para que o Espírito Santo fale conosco? Ele está aqui. Desde o início, desde quando você entrou ali para fazer o check-in, desde quando você entrou ali pela porta, Ele está aqui. E Ele manda falar para você hoje, filha, eu quero te trazer o entendimento e o conhecimento do jugo opressor que Satanás tem colocado sobre os seus ombros. Porque quando você tira esse jugo juntos, filha, nós somos mais fortes. Quando você tira esse jugo, minha filha, você é transformada por mim. Você é fortalecida por mim. Você é renovada por mim. Você é encorajada por mim. E o Senhor manda falar para você, eu te chamei aqui hoje porque eu amo a sua vida e eu tenho visto toda a opressão das trevas sobre você. Hoje, queridos, a nossa maior batalha que nós enfrentamos é a batalha da nossa mente. A maior batalha que eu e você enfrentamos hoje é a batalha da nossa mente. Pensamentos que viram sentimentos, que mudam a forma da gente, primeiramente, se enxergar e depois enxergar o mundo ao nosso redor. Queria chamar o pessoal do louvor aqui. A maior batalha que eu e você enfrentamos hoje é a batalha na nossa mente. Nós somos bombardeados todos os dias na nossa mente. Todos os dias eu e você somos bombardeados na nossa mente. Com pensamentos que viram sentimentos, que mudam a forma, primeiramente, como nós nos enxergamos, depois, como nós enxergamos as pessoas ao nosso redor. Uma pessoa que tem o jugo opressor de uma autoimagem distorcida, ela tem dificuldade nos seus relacionamentos.
Ela tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Eu creio que a nossa conferência apenas começou. Nós temos muitas coisas ainda que o Senhor quer fazer conosco nesses dias. E eu espero que você possa estar com o coração aberto. E que você também saia daqui lembrando que a nossa batalha é diária. Todos os dias, quando eu e você nos levantamos da nossa cama, nós estamos enfrentando uma batalha. E essa batalha acontece na nossa mente. Todos os dias. Mentiras disfarçadas de verdades que eu e você acreditamos e acabamos vivendo por elas. A forma como eu e você nos vemos é a forma como nós vemos o mundo. A forma como eu e você nos enxergamos é a forma como nós enxergamos o mundo. E eu queria orar por você. E se você sente que o Espírito Santo está te incomodando, que você precisa deixar algo aqui da frente, eu queria que você corresse para cá e você fizesse isso. O Senhor me faz saber que existem pessoas aqui que têm sido realmente aprisionadas e limitadas no seu andar. Porque esse jugo opressor tem paralisado a vida dela, os sonhos, os projetos, a família, a casa, os filhos, a vida profissional, tantas e tantas e tantas outras coisas. O Senhor me faz saber aqui que existem mulheres que estão com o jugo opressor e existe enfermidade sobre o seu corpo. Existem enfermidades que você tem carregado durante anos. Do jugo opressor que você tem carregado sobre os seus ombros. O Senhor me faz saber aqui que tem mulheres que têm uma batalha na mente. Todo dia você tem pensamentos de morte. Mulheres que não sabem se alegrar com as coisas da vida. Parece que sempre falta algo. Mesmo diante das coisas boas, ela não consegue celebrar. O Senhor me faz saber que existem mulheres aqui que têm carregado o jugo opressor da rejeição. Elas não conseguem sentir o amor de Deus. Elas não conseguem nem ouvir quando pessoas sobem no palco e falam, Abba, Pai, Paizinho amado. Que paizinho ela fala? Que paizinho o quê? Que paizinho? Quando você ouve que pessoas sobem no palco para falar sobre pai, que Deus é pai, você fala, que pai? A pessoa que Deus mais usou, queria usar para me amar, que poderia ser representação do amor de Deus, foi a pessoa que mais me machucou e mais me feriu, e mais lançou palavras de maldição sobre a minha vida. Que pai! O Senhor me faz saber aqui que existem mulheres que estão carregando o jugo opressor da vaidade, a ditadura da beleza a qualquer preço. E Satanás tem colocado algo na sua cabeça. Esse jugo opressor te enganando. Porque ele fala assim para você, você só vai ser feliz quando você conseguir fazer aquele procedimento estético que você tanto sonha. Felicidade não está num procedimento estético. A felicidade não está num casamento. A felicidade não está apenas na realização de um filho que você está esperando durante tantos e tantos anos. A nossa felicidade está no Senhor. E quando nós temos o Senhor, nós temos tudo. Nós temos casamento, nós temos filhos, nós temos casa, nós temos procedimento estético, porque é Ele que vai fazer, é Ele que vai levantar o recurso.
mas porque nós estamos com o coração correto, a motivação correta. Porque Ele é o primeiro da nossa vida. Toda vez que Deus for o primeiro da sua vida, Ele vai te surpreender. Toda vez que o Senhor for o seu tudo, Ele vai te surpreender. Ele vai restaurar a sua família. Eu queria que as pastoras e diaconisas impusessem as mãos sobre essas mulheres e orassem por elas aqui. Ele vai restaurar a sua família, Ele vai restaurar a sua casa. Ele vai te dar a casa tão sonhada, o carro tão sonhado. Ele vai abrir portas da sua empresa. Porque quando nós temos o Senhor, nós temos tudo. Enquanto esse louvor toca, eu gostaria que você falasse com o Senhor. Qual jugo de opressão você precisa tirar da sua vida nessa noite? Para que a sua luz possa brilhar nas trevas. Para que você possa ser o jardim regado do Senhor.